Quem já acompanha esse canal sabe que todo mês de agosto é mês de festa por aqui e que eu sempre trago umas coisinhas diferentes. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer um documentário, já que no dia 7 de agosto é o dia do documentário brasileiro. Então continua vendo esse vídeo porque você vai perceber que você também é capaz de fazer um documentário. Mas antes, claro, não se esquece de se inscrever nesse canal, dar like nesse vídeo, comentar aqui embaixo o que é que você achou desse conteúdo, me seguir no Instagram, que tá aqui, e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar a gente a divulgar ainda mais esse canal. Quando eu comecei a produzir meus filmes, eu nunca achei que eu ia produzir muita coisa assim na área de documentário. Não que fosse uma área que eu não gostasse, mas a princípio, quando a gente começa o curso de cinema, a gente sempre pensa que vai produzir ficção, escrever histórias e criar personagens. Só que o que aconteceu? Algumas histórias, elas foram chegando até mim e aí eu fui entendendo que aquelas histórias precisavam ser contadas. Tô falando do mundo real. E eram histórias reais, que é o documentário. Documentário é você fazer uma retratação de algo que é real. E foi assim que surgiram os meus projetos. E o mais engraçado é que, como esses projetos, eles tiveram uma relevância muito grande, eles foram premiados, foram para festivais. Eu acabei ficando conhecida por alguns colegas de profissão mesmo como documentarista. Você se ferrou. Embora eu também faça ficção. Então, como tá chegando o dia do documentário brasileiro, eu vou comentar um pouquinho com vocês como é esse meu processo para construir um documentário. Na verdade, né, como eu falei, os projetos eles chegam, os temas eles surgem para mim de uma forma inesperada. E a primeira coisa que eu faço é estudar um pouquinho sobre esse conteúdo, entender quem são esses personagens que eu posso encontrar naquela cidade, naquele local. Isso eu tô falando dos meus documentários, né? O Não Tem Só Mandacaru, ele fala sobre essa questão da poesia em São José do Egito e o quanto a poesia é forte dentro da cultura, né, daquele local. Eu sou um ser dividido, meio arte e meio amor. E o outro documentário, que é o Cozinheiros de Terreiro, que é um dos meus mais recentes projetos, assim, ele fala sobre a tripla jornada de trabalho das mulheres que são cozinheiros de terreiro, que são iabacés. Então, são projetos que não necessariamente eu tava procurando. Foram projetos que chegaram até mim e eu comecei a estudar, a pesquisar, a entender quem eram esses personagens que eu ia entrevistar, quais perguntas eu poderia fazer para eles, porque o roteiro de documentário, ele é diferente do roteiro de uma ficção. A gente não tem como prever o que aquele personagem vai responder. E isso não vai interferir em fazer seu trabalho? Então a gente faz um guia. O roteiro ele vai servir ali para você saber qual lugar você vai gravar, que perguntas você vai fazer para a pessoa que você vai entrevistar, mas você não vai ter certeza do que vai acontecer naquela gravação. Podem acontecer milhares de imprevistos, como também acontecem na ficção. E aí você tem que estar preparado ali para conseguir ir driblando essas dificuldades. Então, além de estudar, além de pesquisar, além de elaborar essas perguntas para os meus personagens, eu tento também, quando é possível, visitar o lugar antes de gravar, para eu poder conversar com essas pessoas antes, para eu saber quem são aquelas pessoas, para que essas pessoas se sintam à vontade comigo, com a câmera, com o microfone, porque a gente chega com uma equipe gigante assim para poder gravar o projeto e aquela pessoa ela tem que se sentir à vontade para falar com a gente, para conversar com a gente sobre o tema do filme. E aí você vai escolher uma equipe que ela também abraça esse projeto, ela também entenda a importância daquele tema, a importância de se contar aquela história. E o que é que eu tento fazer nos meus projetos para que eles sejam o mais envolventes e divertidos possíveis, né? O que é que eu faço nos meus projetos para que eles prendam o público? Eu gosto muito de misturar as emoções dos personagens com música. Só pra fazer andar minhas palavras. Então eu busco trazer um pouco da cultura do que eu tô retratando dentro também da trilha sonora, dentro da música que vai ser utilizada naquele filme. E aí intercalar esses momentos musicais com momentos de entrevista, você saber dosar um pouco a informação e o momento de respiro no filme. Mas o mais difícil de fazer um documentário, com certeza, é a quantidade de horas gravadas que a gente acaba acumulando quando vai gravar um projeto. Desafio
desafio! Porque depois a gente tem que assistir tudo aquilo que a gente gravou, selecionar os momentos que foram mais importantes e conseguir montar um filme que ele faça um sentido, que ele tenha ali realmente uma história boa pra você mostrar ao seu público. Lembra que o mais importante é você ter criatividade, seja pra criar a história, seja pra finalizar a história. Você tendo criatividade, você consegue fazer um filme maravilhoso. Então esse foi o vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado. Ela Faz Cinema, toda quarta-feira, às 6 horas da noite.